Olá, bem-vindos! Hoje eu tenho um convidado muito especial, Alan Belaciano. Uma honra te receber aqui. O Alan é presidente da Assembleia Geral do Vasco e vai nos esclarecer aí muitas dúvidas dos torcedores, né, Alan? Tudo bem, Vanessa? Um prazer estar aqui, uma honra participar. Adorei o convite. Espero que eu possa esclarecer bastante coisa para o torcedor vascaíno. A gente quer falar de recuperação judicial, né? Muitas dúvidas em relação a isso. De cara, eu queria saber com você, o que é essa classe 1? Por que ela é importante nesse processo de recuperação? Muitas dúvidas e muitas desinformações, né? Eu estou aqui à disposição para esclarecer. A classe 1 é a classe mais importante da recuperação judicial. O que é? É a parte trabalhista. Então, toda dívida trabalhista, todo jogador, ex-jogador, qualquer colaborador, funcionário que trabalhou no Vasco, entra nessa classe. É a classe mais importante, não só financeiramente, mas moralmente e juridicamente. Vou tentar ser o mínimo formal possível. Menos juridiquês. Isso, sem juridiquês. A ideia é, por que ela é mais importante moralmente? Porque essa gestão entende que o Vasco chegou onde chegou porque as pessoas construíram o Vasco. Essa é a nossa história, esse é o nosso DNA. Então, a gestão sempre passou pelo princípio, pela base de reconhecer qualquer gota de suor que foi derrubada para a gente chegar na nossa história. Esse é o princípio básico que o presidente Pedrinho sempre deixou muito claro, respeitar a história de qualquer funcionário que tenha passado por aqui. Então, a prioridade são os funcionários na classe 1. Com certeza. De imediato. Com certeza. Esse é o aspecto moral. O aspecto financeiro é que hoje a gente acumula uma dívida, até então, de 210 milhões de reais só de dívidas trabalhistas. Então é um valor expressivo. Considerável. E um valor que já trouxe muito prejuízo para o clube ao longo dos anos, isso público e notório, penhoras trabalhistas, execuções, dívidas, bloqueios de renda, transferências de atleta. Então tem uma responsabilidade muito grande, né, tratando dessa dívida. E o ponto jurídico, que eu não posso deixar de falar, é que legalmente essa classe é a classe mais importante também por ter a natureza alimentar. Por ser uma verba trabalhista, juridicamente ela é considerada uma verba de natureza alimentar, ou seja, é onde o trabalhador tem o seu sustento para poder trazer alimento para sua família. Então, a própria lei reconhece que, em caso de falência, por exemplo, que seria o caso mais extremo, essa é a dívida prioritária. Essa é a primeira dívida a ser paga. Ela vem, inclusive, antes dos impostos. É um compromisso. É um compromisso muito importante. E por isso ela é a classe 1. E por isso ela fez parte da nossa estratégia, onde o Vasco priorizou uma negociação com essa classe, inclusive antes de fazer a própria recuperação judicial. E qual foi o seu papel nessa negociação da classe 1? O meu papel, ele foi um papel de interlocutor. O que eu fiz aí foi ajudar a diretoria do Vasco a melhorar o diálogo, a fazer ali um azeite com os principais advogados dos credores do Vasco. Como é que funciona isso? Na verdade, tem uma confusão muito grande que foi feita aí nessa base de desinformações. O Vasco começou esse trabalho antes da recuperação judicial. Então, nós começamos a fazer uma renegociação no antigo ato trabalhista, que hoje é conhecido como RCE, que é o Regime Centralizador de Execuções. É uma parte do Tribunal do Trabalho que controla um acordo entre clube, credores e tribunal. E esse acordo a gente paga e a gente integra ele desde 2004, quando ainda era conhecido como ato trabalhista. Nesse momento, a gente entende que, após uma reanálise, né, de fatos e documentos e principalmente os termos desse acordo, a gente entende que ele era muito prejudicial ao clube. Por quê? O clube pagava muitos juros e pouca dívida. Por isso que desde 2004... Não ia na raiz do problema. A gente paga e enxuga esse gelo. E a gente continua devendo 210 milhões de reais hoje. Os números que eu tenho aqui, por exemplo, em relação ao RCE, o Vasco pagou em 2024 50 milhões em dívidas, mas mesmo assim a dívida era 210 milhões. Exatamente. É isso? Exatamente isso. Então, o que acontece no tribunal? O tribunal ele nomeia uma comissão de credores. São os principais advogados dos trabalhadores, e aí tem jogadores ou
trabalhadores que não necessariamente do futebol, nessa dívida de 210 milhões. Esses advogados, mais ou menos 4 ou 5 advogados, falam por todos os credores, por todos os advogados e credores junto ao juiz e junto ao clube. Esses 4 ou 5 advogados são advogados da minha relação pessoal, porque são advogados que eu trabalho, que eu atuo no Brasil inteiro ao lado deles. Então a gente se conhece muito, a gente tem muita relação. Por isso, eu coloquei à disposição do clube essa minha relação. Então eu não participei da elaboração do plano. Quem fez isso foi Álvares Marçal, com a SAF e com alguns diretores específicos do clube, como, por exemplo, o nosso VP financeiro, óbvio, o nosso VP jurídico, Felipe Carregal, que já falou aqui, né, tão bem. Eu não participei da estratégia da elaboração desses números, até porque eu não tenho nem conhecimento, não tenho nem competência para isso. É uma discussão muito complexa, são cálculos bastante difíceis. Um advogado trabalhista não está acostumado com esses cálculos. O que eu fiz? Após a Álvares Marçal fechar esse entendimento com a SAF e com a diretoria do Vasco, eu coloquei à disposição a minha relação pessoal com esses juízes, advogados, credores. Por quê? Porque é uma negociação, é uma mesa de negociação. Então, o meu papel ali foi tentar trazer um pouco mais de informalidade, trazer um pouco mais de credibilidade e um pouco mais de pessoalidade para essa mesa. E deu certo. A gente conseguiu, em 3 semanas, fechar um acordo que o Botafogo levou 7 meses para fechar. A gente conseguiu, em 3 semanas, fechar um acordo cujo principal objetivo do Vasco foi, sem prejudicar os credores, trazer um benefício financeiro para o Vasco de mais de 136 milhões de reais. Então, hoje a gente tem um acordo com esses credores com deságio de 65%. E isso pode aumentar. Por que pode aumentar? Porque a gente ainda está em fase de negociação. O que significa? Novos valores vão ser trazidos à mesa. Esse valor da dívida ainda pode aumentar. Esse 210 pode virar 250. Por isso que a dívida não diminui, porque se pagava apenas os juros. Exatamente. Então, ao longo dos anos, você deu o exemplo aí do ano passado. Ano passado, o Vasco pagou 50 milhões de reais só de dívida. Desses 50 milhões, 35 praticamente foi juros. Isso é bom? Você não está indo na raiz da questão, que Você é pagar tá a dívida. gelo. Então o clube está desde 2004 enxugando gelo. Dos 50 milhões, 35 foi juros. Logo, 15 milhões foi dívida. Ou seja, se a gente deve 210 hoje, 10% dessa dívida foi paga. O resto foi tudo juros. E isso é muito ruim. Com essa renegociação, e um dos pontos principais da renegociação do plano da Álvares foi os juros. Então a gente trocou uns juros de 15% ao ano para 6%. Um juro de 15% ao ano em cima de 210 milhões para 6% em cima de 74. Ou seja, a partir do ano que vem, o Vasco vai pagar em 5 anos 86% da sua dívida trabalhista. Foi bom ou foi ruim? A partir do ano que vem, a gente começa a pagar 10 milhões por ano. O Vasco pagava 50. Ou seja, a gente trouxe também liquidez para o caixa do clube. Isso tudo só foi possível porque houve uma negociação com esses credores onde eles entenderam que a gestão estava trazendo um plano sério, com responsabilidade, com credibilidade, e que as pessoas que estavam sentadas naquela mesa estavam pensando no clube. E isso ficou muito claro. E tem uma questão que é bem latente, que é essa herança, chamada herança maldita, que vem de outras gestões e que vocês herdaram. Como tratar isso sem se vitimizar de que isso não é responsabilidade dessa gestão, veio de gestões anteriores e agora a gente tem que resolver? Como é que vocês lidam com isso? Vanessa, você me conhece bem, né? É difícil a gente entrar nesse tema, mas assim, eu particularmente, eu não sou um cara da vitimização. E eu acho que o Vasco é muito grande para se vitimizar. O Vasco está muito acima disso. Então, em momento nenhum,
essa gestão, ou a diretoria, ou eu pessoalmente, tratei o Vasco como vítima da história. Se nós tivemos problema aqui por estratégias de gestões passadas ou por má gestão do nosso passado, esse é um problema nosso. E a gente sabe disso. Mas isso não vai resolver nada a gente ficar batendo nessa tecla agora. Então o que nós fizemos foi mostrar aos credores o tamanho do Vasco, a capacidade de pagamento do Vasco e a seriedade, o compromisso, a responsabilidade em cumprir o que nós estávamos propondo na mesa. Isso ficou muito claro. Em 3 semanas, a gente conseguiu apresentar o plano, colocar o deságio na mesa e, com muita credibilidade, mostrar que a gente vai ter responsabilidade nesses pagamentos. Mas vocês têm uma preocupação que esse deságio não seja, não afete a dignidade dos trabalhadores. Sem dúvida, essa foi a premissa básica. Pois é, mas aí como é que você assume esse compromisso, o Vasco, né, assume esse compromisso social, sendo que vocês precisam enxugar as dívidas? Isso é muito simples. Eu gosto de falar assim nas nossas reuniões, né, que o Vasco ele adotou uma estratégia Robin Hood. O que a Álvares de Marçal fez, de uma maneira muito inteligente, foi ela pegou o tamanho da dívida e analisou quais são os principais casos. Então a gente trabalhou a dívida e o deságio em cima dos valores e não das pessoas. Isso era uma coisa que ao longo dos anos sempre foi muito mal trabalhado no Vasco. O Vasco sempre politizou, sempre pessoalizou a dívida, a situação, o funcionário, a demissão. E quando a gente entrou aqui, uma das premissas básicas do Pedrinho foi mudar essa visão. Então o que nós fizemos foi quanto o Vasco deve e quanto o Vasco pode pagar. Então não interessa, na nossa negociação, não me interessa se eu estou devendo para a Vanessa ou se eu estou devendo para o Alain. O que me interessa é quanto eu estou devendo. E isso é que foi olhado. Então a gente pegou 210 milhões e transformou em 74. Foi bom ou foi ruim para o Vasco? Vocês conseguiram isso com, de alguma forma, a mediação da FGV, da Álvares e Marçal. E aí, detalha esses números do deságio. Esses números, a gente tem aqui na tela, ó, para a galera ver. Ó, se você olhar aqui, você vai perceber o seguinte. O nosso saldo devedor, até o momento, é de 210 milhões. Por que até o momento? Porque foi isso que eu te expliquei. Amanhã pode entrar um processo nessa lista que ainda estava sendo discutido judicialmente. Então, esse processo ainda não bateu o martelo, popularmente falando, né? Então, amanhã bateu o martelo. O juiz determina que o Vasco deve mais 2 milhões nesse processo. Essa dívida vai passar de 210 para 212. Em contrapartida, o nosso saldo atualizado de pagamento vai ser, nesse momento, 74 milhões. Ou seja, 65% de deságio. Dos 210 milhões que o Vasco deve, 74 vão ser pagos. Desses 74, como isso vai ser pago? Em até 10 anos. Ou seja, só nessa largada, o Vasco está economizando 136 milhões de reais. Foi bom ou foi ruim? E o detalhe muito importante disso é 95% dos credores teve a sua dívida integralmente respeitada. Então, isso é importante para o Vasco. O presidente Pedrinho sempre deixou muito claro isso. A valorização do trabalho enquanto essa pessoa esteve aqui. Mas a gente sabe do compromisso e da seriedade da Justiça do Trabalho. Como é que vocês conseguiram esse feito dentro de um ambiente tão rígido como a Justiça do Trabalho? Essa estratégia ela foi muito bem pensada pelo Carlos Amodeu, CEO da SAF, pelos nossos diretores aqui do clube, e foi bem elaborada com a Álvares de Marçal na mesa. Então, a Álvares de Marçal é uma empresa que tem muita experiência nesse assunto. Ela ouviu as nossas demandas e conseguiu botar no papel essa estratégia. O que a gente mostrou para o tribunal? A gente mostrou para o tribunal que a gente queria trocar dinheiro ruim por dinheiro bom. Juros altíssimos, situações e dívidas impagáveis por realidade. A gente não quer ficar mais 20 anos no tribunal pagando isso. A gente não quer mais ter problema com dívida trabalhista. A gente quer encerrar essa história. E o nosso planejamento foi para que daqui a 5 anos o Vasco tenha pago 86% da sua dívida. Esses números que você mostrou aqui, eles chegam lá. E isso é uma realidade. É tão realidade
que a gente vai deixar de pagar 50 milhões por ano e vai fazer isso tudo com 10 milhões por ano. Então, esse fluxo de pagamento seriam esses 10 milhões, a cada ano vai parcelando. Isso, esse fluxo, esses 10 milhões, ele é uma média. Então, por exemplo, nesse ano de 2025, o Vasco vai pagar 3 milhões de reais, 3,5. Por quê? Porque a gente negociou uma carência. Então, ao invés de a gente pagar os credores esse ano, a gente está se reorganizando. O Vasco precisa de tempo. Então, a gente vai pagar pequenas custas, advogados, algumas pequenas partes de dívidas. Isso tudo combinado com os credores. Nada foi feito sem o aval dos credores. A partir do ano que vem, a gente começa a pagar esses... Aí, tá aí. Ah, tem aí, olha. Então, a partir do ano que vem, a gente paga 12 milhões por ano e já vai ter pago 37% da nossa dívida. E aí assim vai. Em 27 a gente paga 10,300, em 28, 12,400, em 29 aumenta para 23 e assim vai. Aqui em 2030, Vanessa, tem uma coisa muito inteligente que a Álvares criou. Em 2030, a gente completa 86,4% da dívida. Ou seja, se a gente diminuir isso para números, a gente está falando mais ou menos de 30 ou 40 reclamações trabalhistas. Então, de 250, mais de 200 trabalhadores vão ter recebido até 2030. E aí, o que o Vasco faz? O Vasco oferece a esses que sobraram, a partir de 2030, a oportunidade de receber à vista. Como? Dando mais 30% de deságio. Então, se você tinha, por exemplo, 2 milhões de reais para receber do Vasco, até 2030 você recebeu 1 milhão. Em 2030 você vai ter um saldo de mais 1 milhão que você vai receber em mais 5 anos. Você pode aceitar um acordo onde eu vou te pagar com 30% de desconto à vista. E aí esses 65% de deságio vai aumentar ainda mais. Acredito que isso vá para casa. Isso é conta matemática complexa, porque tem dinheiro presente, dinheiro futuro, juros, uma série de coisas que é muito difícil fazer. Mas você vai ter recebido o seu dinheiro em 5, 6 anos e o Vasco vai ter feito uma economia que eu acredito que ultrapasse os 70% de deságio. A sensação que a gente tem é que esse acordo é melhor do que a média dos clubes, do que a gente vê acontecer nos outros clubes no Brasil. É muito melhor. Agora depende do ponto de vista que você vai encarar isso. Por exemplo, no caso do Vasco, é muito difícil você comparar banana com maçã. E isso está sendo feito popularmente o tempo inteiro e gera uma desinformação muito grande. Então, com todo respeito aos outros clubes, o Vasco é o primeiro grande clube do Brasil a implementar um plano de recuperação judicial. Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando só por causa de números. Números também. Se você olhar a dívida do Vasco, se você olhar o potencial de pagamento do Vasco, ele é infinitamente maior do que os outros clubes que já apresentaram recuperação judicial até agora. Porém, todos os outros clubes que apresentaram recuperação judicial apresentaram deságios extremamente lesivos aos trabalhadores, extremamente abusivos. E tem muita jurisprudência dos tribunais nesse sentido, principalmente os tribunais superiores. E o Vasco, por uma questão de valores, de princípios, valores morais, pessoais e não financeiros, princípios e outras crenças, o Vasco se manteve dentro da sua ética, mesmo nessa negociação. Então o Vasco sempre se preocupou em, primeiro, mostrar o seu tamanho. O Vasco não precisa prejudicar os trabalhadores, o Vasco não precisa praticar descontos abusivos aos trabalhadores para poder se reerguer. O Vasco precisa de gestão, credibilidade, responsabilidade, pessoas sérias sabendo o que estão fazendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Vasco se preocupa de verdade com essas pessoas. Então o Vasco explicou para eles que nós não queremos te prejudicar, mas nós precisamos chegar a um acordo, porque a gente não aceita não recuperar o Vasco. Alan, queria que para fechar, eu queria que você deixasse um recado para a torcida. O torcedor pode confiar na gestão do Pedrinho? Eu queria falar para o torcedor o seguinte: tenha certeza absoluta que o presidente Pedrinho está colocando o Vasco no trilho. E é questão de tempo, pouco tempo, o Vasco vai estar reestruturado como deveria.
Aliás, como nunca deveria ter deixado de ser. E eu tenho certeza que isso vai refletir dentro do campo. O Vasco está pagando as suas dívidas, o Vasco está trazendo credibilidade, responsabilidade na gestão, o Vasco está reformulando o futebol e o presidente Pedrinho, em breve, vai poder ser muito bem compreendido pelos torcedores. Pode confiar, porque se tem um cara que pensa no Vasco, é o presidente. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, Alan. E sempre que você puder, volte aqui na Vasco TV, porque a gente gosta de trazer essa transparência para o torcedor. Vanessa, eu que agradeço. Torcedor, eu estou sempre à disposição. O que eu puder esclarecer, se eu precisar voltar aqui, vai ser sempre uma honra estar aqui com você, Vanessa. Obrigado. Obrigado a todo torcedor vascaíno. E aí, ficou com alguma dúvida, torcedor? Manda no nosso e-mail para você ter a sua dúvida esclarecida. Se quiser, pode mandar em vídeo também, que a gente vai mostrar aqui. Até a próxima.